Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Receba hoje sendo o melhor dia da sua vida, você que nos acompanha através da internet, graças a Deus. Hoje nós vamos ministrar uma mensagem muito rica, muito maravilhosa, acerca dos nossos conservos, os anjos de Deus, que estão acampados, segundo o Salmo 34, ao nosso redor, amando de Deus. E a mensagem de hoje tem por título: a ministração dos anjos de Deus é uma realidade, parte 4. Anote, você que me acompanha aí do outro lado na internet, você que está aqui, pastor, eu tenho o meu caderninho de anotações, tome nota. Vou repetir mais uma vez: a ministração dos anjos de Deus é uma realidade na sua quarta parte, graças a Deus. A Bíblia fala que os anjos são espíritos enviados por Deus para nos servir. E que eles, muita atenção, são grandes em poder. São eles que ministram para que nenhum mal chegue até você, atinja a sua vida. Você tem recebido livramentos que você nem sabe. E tem outros que você se deu conta, graças a Deus. Pastor, faltou pouco, o carro ia tirando a minha vida essa semana. Olha, pastor, até a mulher do outro lado, o homem falou: meu Deus, é agora, vai matar o fulano. Passou assim, ó, e foi um livramento na minha vida muito grande, pastor. Naquele momento, Deus enviou anjos para a tua proteção, para o teu livramento, porque os anjos também ministram livramento de acidentes, como também livra a nossa vida de amizades estragadas. Sabe? Aquelas pessoas que não têm nada para acrescentar na tua vida. Amizades ruins. Então Deus também ministra esse serviço angelical ao nosso favor. E veja o que diz, se tratando de livramento, da morte, de acidentes. A Bíblia confirma isso em Jó, capítulo 33, verso 24. Tome nota, você que me acompanha aí do outro lado na internet, você aqui também. Se tiver, coloca aqui no telão para a gente remir o tempo. Tem sim. Olha só. Jó 33 é o capítulo, o verso é o 24. Então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, está vendo? Redime-o para que não desça a cova. Achei o quê? Resgate. Então, na hierarquia, Deus usa anjos também para trazer livramento para a nossa vida. Graças a Deus. E por muitas vezes, Deus já te livrou. E hoje você está aqui. Amém? Verdade que sim? Por muitas vezes você já foi livrado. E estar aqui hoje é ministração dos anjos. Você sabe disso. Então tem anjos para nos livrar da morte, de acidentes, de situações que a gente não pode naquele momento evitar. Só os anjos de Deus para nos proteger. Quando tem coisas que você não pode resolver, aí Deus os envia para te ajudar. É através deles que Deus ministra o que precisamos. Tudo o que você precisa, Deus ministra, Deus envia através dos anjos. Quando Elias, o profeta, estava muito triste, até mesmo desejando a morte, querendo desistir da vida por conta do volume dos problemas, porque não é fácil viver sobre a terra. Você resolveu um problema e ainda tem outro para resolver, você resolve aquele, depois aparece outro. Isso cansa, causa uma tristeza às vezes, uma vontade de você sumir
Não é verdade? Tem até essa frase usada por muitas pessoas. A vontade que eu tenho, fulano, é de sumir no mundo, sabe? Sair. Porque eu acabei de resolver uma situação, já me apareceu uma outra, e já me ligaram dizendo que tem outra situação, enfim. O peso das tribulações causou isso na vida do homem de Deus, Elias. Isso está descrito em Reis. E Deus enviou um anjo para socorrer ele. Esse é o detalhe importante. Ele estava triste, depressivo, desejando morrer, mas Deus enviou o anjo para lhe socorrer. Está aqui também no telão, para você acompanhar. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 4 e 8, eu quero acompanhar aqui na minha Bíblia. É muito importante essa evidência. E assim diz o primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 4. Ele mesmo, falando aqui do profeta Elias, ele estava sendo perseguido por uma mulher chamada Jezabel, que se colocou como inimigo dele. E o verso 4 diz: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, assentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore, que proporcionava uma grande sombra, e pediu a si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou o quê? A dormir. O que se percebe até aqui nessa leitura, que o profeta, como eu havia dito, ele estava triste. E todos nós passamos por momentos assim, de ficar triste, não é verdade? Temos esse tempo, esse momento em nossa vida, de querer se isolar, aquele tempo em que a carne fala mais do que o espírito. Nós temos essas fases em nossa vida, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo servo de Deus, porque Elias não era um servo de Deus? Então veja, um homem que foi muito usado, um homem que foi boca de Deus, mas que se encontrava cansado de tanto falar de Deus e muitas pessoas não lhe darem ouvidos. Ele falava a verdade e foi rejeitado. Aliás, por falar a verdade, tem muitas pessoas também que nos rejeitam, né? O apóstolo Paulo até fala: eu me tornei vosso inimigo por falar a verdade. Por nós falarmos a verdade, tem pessoas que se levantam como nosso inimigo, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, pela pregação da graça de Deus. Porque nós falamos que não precisa buscar a presença de Deus, porque já temos, que somos salvos, todo o mal foi destruído, já somos abençoados, não precisa de campanha, não precisa de corrente, não precisa de azeite, não precisa de objetos ungidos, não precisa subir monte, não precisa estar em tal lugar, porque lá é mais consagrado do que aqui. Então nós ensinamos isso e muitas outras coisas. Então, por falarmos a verdade, já temos aí um monte de gente inimigo. Mas não é porque você fez o mal a essa pessoa, é teu inimigo por causa da pregação. Elias tinha essa mulher como inimiga e outras pessoas, não é porque ele foi lá e fez mal àquela pessoa, mas por pregar a verdade, aquela pessoa se levantou como inimigo, como tem pessoas que se levantam quando a gente fala do Evangelho da graça de Deus. Mas temos um Deus por nós estarmos servindo a Deus. Ele está vendo a nossa tristeza, Ele está vendo o que nós estamos enfrentando, e Ele nos salva desses momentos, amém? Ele nos socorre. Você não fica a vida toda triste, você não fica o tempo todo deprimido. Por você estar servindo ao teu Deus, vem o socorro desse Deus, vem o consolo, vem o serviço dos anjos, amém? Como aconteceu aqui na vida do abençoado Elias. Então, ele olhou e viu junto à cabeceira
um pão cozido sobre pedras em brasa, e uma botija de água, comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites. Então, a carne falou muito, como também fala, às vezes, a gente passa por isso. Aquele momento que a gente não quer orar, aquele momento que a carne milita para você não congregar. Enfim, nós temos uma carne que é inimiga de quem? De Deus. Mas por nós estarmos servindo ao Senhor, a misericórdia dele nos socorre em o nome do Senhor Jesus. Você recebe essa palavra? Deus sabe do que você precisa. Diga: eu recebo. E envia anjos para suprir as nossas necessidades. Há uma assistência angelical para os filhos de Deus. E se você anda na palavra, tem amor por Deus mesmo, você começa a desfrutar dos benefícios de Deus. Em especial, desse benefício que é o serviço dos anjos. É importante lembrar, cabe lembrar a todos, que você nunca deve orar aos anjos, ou pedir a ajuda deles, chamando pelo nome. Tem muitas pessoas que me acompanham do outro lado, que por saber que existe o anjo Gabriel na Bíblia, porque a Bíblia relata, ou anjo Miguel, algumas pessoas sem entendimento, na sua oração, ela pede constantemente livramento e proteção, diretamente ao anjo, chamando pelo nome. O nosso culto, ou oração, tem que ser só ao nosso Criador, só a Deus. Você nunca deve orar: ô anjo Gabriel, me socorre agora, anjo, eu estou aqui no cartório, eu estou aqui no banco, Miguel, eu lembrei de você, anjo, faz alguma coisa por mim. Nunca. O nosso culto, a nossa oração, ela tem que ser estritamente a Deus. Amém? Somente ao nosso Deus. Nunca ao anjo. E nós temos uma evidência muito importante, que eu fiz menção na parte 3, e eu quero aqui relembrar a todos. Juízes, capítulo 13, abra sua Bíblia em Juízes 13, a partir do verso 2, que fala acerca da ministração dos anjos de Deus. Aqui fala em Juízes acerca do nascimento de Sansão, e a mãe de Sansão recebe aqui a visita de um anjo. Os anjos também são mensageiros de boas notícias, e isso a gente aprendeu com muita evidência bíblica na parte 3 desse tema. Deus utiliza os anjos, e quando Deus utiliza os anjos, resposta vem. Amém? Portas se abrem, livramentos acontecem, acontece cura, prosperidade vem, tempestades se dissipam, os inimigos não prevalecem. Daniel é um exemplo disso, dentre muitos. Os inimigos não prevalecem. Deus envia anjos nesse sentido de livramento. E aqui diz o seguinte, em Juízes, capítulo 13, a partir do verso 2. Havia um homem em Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher estéril, e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás, dará à luz um filho. Aí depois ela comunica isso ao marido. E o marido ora ao Senhor para receber a visita dos anjos, para que ele entendesse essa situação que a mulher havia recebido, essa boa notícia. E isso está no verso 8. Então Manoá orou a quem? A Deus. Orou a Deus, ao Criador, ao Senhor. Olhe para mim. O nosso culto e a nossa oração, ela tem que ser dirigida sempre a quem? A Deus. Então aqui a gente já vê uma resposta
das palavras que foram ditas agora há pouco por mim. Você nunca deve pedir ajuda, anjo Gabriel, anjo Miguel, ou qualquer outro anjo, faça isso por mim agora. Não, você vai orar a Deus. E Deus, na sua bondade, é que vai mandar a ministração. Tá certo? Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te, peço-te, que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez. A mulher, quando esta se achava assentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou a seu marido. E lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu o que falaste a esta mulher? E ele respondeu: Eu sou. É isso mesmo. Ela vai dar à luz a um filho. Aí no verso 17, olhe para mim, e no verso 18, do mesmo capítulo, ele quer saber o nome do anjo. Olha só, verso 17 e 18. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Olhe para mim. O anjo se recusou e foi embora. Porque os anjos não querem serem adorados. Eles não querem reconhecimento de ninguém aqui sobre a terra. Toda adoração e todo reconhecimento tem que ser a quem? Ao Criador. Verso 18. Respondeu-lhe o anjo do Senhor. Ele disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Meu nome é maravilhoso, mas eu não posso dizer qual que é. Eu só sei que é maravilhoso, mas eu não posso te revelar qual é o meu nome. E o anjo vai embora, porque o anjo percebeu que ele queria prestar uma adoração ao anjo, como forma de agradecimento. E os anjos não querem reconhecimento. Anjo não quer vela, como muitos acendem vela para anjo. Ô, meu anjo da guarda, está aqui, ó. Essa vela eu estou acendendo porque meu filho está desempregado. Então, ô anjo Gabriel, Miguel, providencia. Eu acendi 2 velas, 1 para cada um, viu? Para não ter briga. Os 2 estão iluminados. Não precisa. Não precisa. Os anjos não querem esse tipo de relacionamento com ele. O nosso relacionamento tem que ser, a nossa comunhão tem que ser direta com Deus, com o Criador. Como esse homem, a princípio ele orou a quem? A Deus. Pronto. Não tem que estar perguntando mais nada para o anjo. É só isso. Os anjos só andam aqui na terra, muita atenção. Os anjos só andam aqui na terra com instruções de Deus. Então, revelar o nome não era uma instrução de Deus. Os anjos são muito obedientes à vontade de quem? De Deus. Então não era instrução de Deus revelar nome. Eu não mandei anjo para revelar nome nenhum, por isso que o anjo se recusou. E falou: ó, só sei que meu nome é maravilhoso, mas eu não posso dizer qual que é, porque eu sou muito obediente à vontade de Deus. E o anjo percebeu que ele queria realizar um tipo de adoração ali. E para que isso não acontecesse, o anjo foi embora. Os anjos são grandes em poder, como eu falei no início, e eu quero destacar aqui algo muito importante. Um só anjo, como eu tenho dito, tanto na parte 1, na parte 2 e na parte 3, e quero evidenciar com outras evidências nessa parte 4, que um só anjo tem poder de fazer muitas coisas, tem poder de destruir uma cidade inteira, se necessário for, de estremecer a terra se tiver que estremecer. Se Deus quiser estremecer tudo aqui, Ele estremece através de um anjo só. Um anjo só. Nós aprendemos que um anjo só, isso com Bíblia, matou 185 mil
homens, soldados inimigos. E esse relato está em Isaías 37, 36. Vamos recordar, se tiver aí, coloca aqui no telão. Tem aqui, ó, tá vendo? Então saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram o quê? Cadáveres. Foram todos mortos por um anjo só. Aprendemos também, na terceira parte, que um anjo do Senhor foi enviado para destruir a cidade de Jerusalém. Quando o anjo estava prestes a executar, Deus pediu para que ele parasse. Esse relato está no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, verso 15. Primeiro livro das Crônicas. Está aqui, ó. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para a destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo o quê? Destruidor. Então, na hierarquia de anjos, existe um anjo o quê? Destruidor. Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Então, quando o anjo estava prestes a executar as ordens de Deus, veio uma outra ordem do mesmo Deus, louvado seja, e falou: basta, para. Não quero que você destrua. Eu me faço entender? E como eu havia dito, se Deus tiver que estremecer a terra, Ele estremece. E tudo Ele faz através dos anjos. Como está descrito em Mateus. Mateus 28. Abra sua Bíblia no livro histórico de Mateus 28, verso 1 ao 3. Vamos lá. Nesse relato do livro histórico de Mateus, capítulo 28, verso 1 ao 3, mostra uma vez mais o grande poder que os anjos têm dado por Deus. E que um só, repito, pode fazer muitas coisas. E começa assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Mateus 28, 1, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Então, louvado seja. Isso. Veja que os anjos são grandes em poder. Um só estremeceu o quê? A terra. Então, quando você liga a televisão e vê terremoto e outros acontecimentos, entenda, ali foi um anjo do Senhor. Agora, nós vamos a um ponto que eu queria muito chegar, mas muito mesmo, para falar da ministração dos anjos na vida de Daniel. Porque todos nós conhecemos aquela parte que Daniel recebeu a ministração dos anjos, o miolo do assunto. Porém, existe uma vida antes de comunhão, de um homem de profunda comunhão a Deus, um homem que glorificava a Deus em meio às tormentas, em meio às situações, era perseverante no dia mau, por isso também tinha paz. Uma pessoa que é perseverante, que está em comunhão, que está congregando, que está glorificando a Deus, que é fidelíssima a Deus, no momento das situações, essa pessoa é tomada por uma paz, que as pessoas perguntam assim: ué, mas era para você estar se jogando no chão, desesperado, chorando, e você está aí tranquilo. É que a paz que excede todo entendimento toma conta da gente. Você está servindo a Deus, você está congregando. Vem a notícia: ó, o fulano falou que vai te prejudicar, e você segue trabalhando na santa paz, porque você sabe que Deus está vendo, e o cuidado dele é contigo.
Amém? Então você reina em vida. O caso de Daniel que nós vamos ler aqui. Existe um fazer para a gente receber o serviço dos anjos. Não se esqueça que o Salmo 34, verso 7, fala que Deus envia os seus anjos, a ministração dos seus anjos, em favor daqueles que temem a Ele. Aqueles que estão em comunhão com Deus. Nós aprendemos isso na parte 1, 2 e 3. Salmo 34, verso 7. Nunca se esqueça disso. A nossa vida de comunhão é muito importante. Não é só saber que os anjos estão aí e você já toma posse. Existe um perseverar, você tem que ter amor por Deus, de verdade. E Daniel teve. E esse ponto aqui de Daniel é maravilhoso, porque ele foi vítima de ciúme, de inveja. Pessoas no seu trabalho começaram a se levantar contra ele. E Deus enviou anjos para seu livramento, para o seu cuidado. Amém? E eu quero que você abra em Daniel capítulo 6, verso 1. Só para contextualizar, para que você entenda melhor, e quem está nos acompanhando do outro lado na internet, o rei Dario, no tempo de Daniel, estava organizando o seu reino e resolveu promover homens para organizar o seu império, o seu reinado. E dentre esses, Daniel foi escolhido também. E Daniel, por ser um homem muito leal a Deus, muito fiel, louvado seja, em seus caminhos, por conta dessa lealdade, ele se destacou no que ele fazia, mais do que todos os outros. Era um reinado. Assim como existe presidente, prefeito, vereador, governador, o rei Dario, ele queria também organizar o seu reinado. Então, ele começou a promover esses homens para cuidar. E Daniel se destacou de todos os outros por ser leal a Deus. Ser leal a Deus é tudo. Você ser fiel a Deus é tudo. E eu recebo, abençoado, Deus te capacitando, Deus te dando sabedoria no que você faz. Eu recebo você também se destacando no seu trabalho, naquilo que você faz. Você sendo reconhecido, promovido, sendo o melhor naquilo que você está fazendo. Seja leal a Deus, porque Deus capacita. Deus dá sabedoria. E Daniel foi muito bem-aventurado no reinado de Dario. Amém? E começa assim, o Daniel 6, é o capítulo verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu, se destacou desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito o quê? Excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o quê? Sobre todo o reino. Daniel se destacou tanto que o rei pensou, bom, eu vou colocar você sobre todos os outros. Mas só que teve gente que não gostou dessa promoção na vida de Daniel. E pessoas ciumentas, invejosas, às vezes costuma ser perigosa. Quando uma pessoa tem ciúme, tem inveja de você, ela pode se tornar perigosa. Ou dentro da família, ou no trabalho. Fazendo fofoca a teu respeito, falando mal de você. Ameaça. Pessoas que procuram ver defeito naquilo que você está fazendo. Esses sátrapas e os demais presidentes e os outros demais que estavam ali promovidos para cuidar desse reinado, não satisfeito com essa promoção, o verso mais adiante diz que eles procuraram ver defeito no trabalho de Daniel. Vamos procurar algum defeito para a gente comunicar ao rei, e assim ele não vai receber essa promoção de maneira nenhuma.
Nós temos que fazer alguma coisa para acabar com esse cara. Como tem pessoas que falam, eu tenho que acabar com essa desgraçada, com esse desgraçado aqui no trabalho. Enfim, essas coisas também às vezes acontecem, costuma acontecer com a gente lá fora, né? Pessoas que falam mal de você, que procura te apunhalar. Tem pessoas que chegam até a um nível tão escuro, tão pobre, há uma pobreza tão espiritual que tem pessoas que, por causa da inveja, ela procura até a macumba para prejudicar uma outra pessoa, não é verdade? Então, a pessoa já chegou ao extremo da pobreza. Porque se você é pobre de espírito, você é pobre de tudo. Então, quando a pessoa tem ciúme de uma pessoa no trabalho ou inveja, tem gente que chega a esse ponto, de procurar fazer um trabalho de macumba para prejudicar aquela pessoa, para que ela perca o emprego, adoeça, quebre a perna, morra, sofra um acidente, ou coisa parecida ou pior. Enfim, veja o que aconteceu aqui. Prosseguindo com a leitura, capítulo 6, verso 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a quem? A Daniel. Agora por quê? Olha a inveja. Agora por quê? Por causa da promoção que Daniel havia recebido. No verso quê? 3. Bom, você é tão bom que o rei falou, eu vou colocar você sobre todos eles. Eles não gostaram. É a mesma coisa no seu trabalho. Se teu patrão chegar agora e disser, olha, você vai mandar aqui em todo mundo. Aquele que é mais antigo, que tem 10 anos e você tem 5 meses, abençoado. Se essa pessoa de 10 anos não tiver uma vida espiritual, a pessoa vai sentir uma situação de carne ali, porque acontece. O ciúme, a inveja, mas como é que é? Chegou agora, 5 meses de trabalho, eu tenho 10 anos e ele vai mandar aqui até em mim. Ah, não. Não é todo mundo que está preparado para uma situação como essa. Tem que estar servindo a Deus para entender. Deus sabe o que está fazendo. Se esse tem que mandar em todo mundo, amém, graças a Deus. Mas se a pessoa não tem uma vida no Senhor, o caminho dela é outro. Ela vai procurar ver defeito no teu trabalho para dizer, olha, é esse que o Senhor colocou para mandar em todos nós, olha o que ele está fazendo, para tentar derrubar você. Então, existe isso em alguns lugares. Não é em todo ambiente, mas existe pessoas assim, que por causa do ciúme, da inveja, e é como eu falei agora há pouco, ela procura até um trabalho, vai até na macumba. E o que fazer, pastor? Quando situações assim acontecem, confie, Deus está vendo e cuida de você. Você, louvado seja. Você que está me ouvindo aí do outro lado, que está no ambiente de trabalho, está sendo perseguido, pastor, como eu estou sendo perseguido, só foi eu receber a promoção, só foi eu receber elogio do patrão, só foi me dar um aumento de salário, já tem pessoas se levantando contra mim, já começaram até a maquinar aqui coisas contra mim, já estão me atacando. Então, o que fazer? Confie. Amém? Deus está vendo e cuida de você. Graças a Deus. Então os presidentes e os sátrapas, que nominho feio, hein? Procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la. Nenhuma culpa, alguma. Porque ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum erro, nenhuma culpa. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Aí começa aqui a malandragem, a maquinação. Porque os homens, na época desse rei, esse rei era muito adorado, muito respeitado. Mas só que para Daniel, a lei do rei nunca estava acima da lei de Deus. E todos esses outros homens serviam mais ao rei, ao homem. Então eles tramaram algo. Vamos
criar uma maneira que o rei assine um documento que num período de tantos dias, todo mundo adore ao rei. Daniel, ele servia ao mesmo Deus que nós servimos. Então eles queriam criar uma maneira que Daniel fosse preso e jogado na cova dos leões. E como faria isso? Daniel quebrando uma regra, uma lei estabelecida pelo rei. Como não tinha nenhum erro no seu trabalho, esses homens tramaram na malandragem. O rei também não percebeu que havia essa malandragem por trás. O rei achava que era mais uma situação para que todos o amassem, o adorassem, e só aquilo. Mas por trás daquilo era para prejudicar quem? Daniel. Prejudicar Daniel. Porque Daniel era servo de Deus e Daniel não se curvava para o homem. Todos os dias Daniel orava e falava com quem? Com Deus. Com esse documento assinado, todo mundo naquela cidade, e Daniel também, teria que orar e adorar a quem? Ao rei. Daniel não fazendo isso, eles teriam a morte de quem? Do seu inimigo. Aí o campo estaria o quê? Livre. Não tem Daniel no nosso caminho, agora a gente é que vai governar aqui sem aquela peste que recebeu a promoção. Enfim, a história vai contando, vai relatando essa situação. Então a gente percebe aqui, até o presente momento, a inveja que começou a acontecer no coração desses homens. Eles começaram a maquinar. A inveja às vezes leva a pessoa a isso, a mentir a respeito de você, a apunhalar pelas costas, e às vezes inimigos seus estão dentro da sua própria casa. Detalhe importante. Às vezes a pessoa que vai contra você está dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Fala mal de você, faz inferno com o seu nome. Pastor do céu, é verdade. Ou de repente seu inimigo está no seu trabalho, mas não adianta porque Deus é contigo. Amém? Às vezes o inimigo está dentro da nossa casa, o tempo todo é o teu nome, é briga, é situações, mas Deus está vendo e Ele está cuidando de você e vai ter solução para isso. Amém? Como teve para Daniel. Vamos aqui prosseguir com a leitura. Verso 6 do capítulo 6 de Daniel. Então estes presidentes, muita atenção, e sátrapas, foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Oh, amado rei, querido, queridíssimo. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabelecesse um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fazer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Olha aí a malandragem. Eles falaram, ó, todo mundo concorda, porque Daniel era adorador de quem? De Deus. Daniel servia ao Deus que nós servimos. Então, eles usaram de malandragem para prejudicar o homem de Deus, para que ele se curvasse a essa situação. Seguindo, verso 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava fazer. Amém? Como costumava fazer. Ele sabia que corria risco de vida, que poderia ser lançado na cova dos leões, mas para Daniel, a lei do homem não estava acima da lei de quem? De Deus.
não estava acima da vontade de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, e é assim que tem que ser, primeiro Deus. E é assim que tem que ser na sua vida, primeiro Deus abençoado. Depois você e os seus compromissos, a sua comunhão, o seu louvor, a sua oração, a sua fidelidade a Deus, sempre em primeiro lugar. No dia de vir à igreja, vir à igreja. Hoje é dia de congregar, meu Deus do céu. Congregar. Dia de semear, ser fiel nas suas ofertas. Não, eu estou com o meu pagamento aqui, meus dízimos e as minhas ofertas, para que haja mantimento na casa de quem? De Deus. E qual é o mantimento? A palavra sendo pregada, essa porta aberta, para que a palavra corra e chegue a muitas pessoas, chegue a você, em nome de Jesus. Amém? A nossa vida tem que ser uma coisa leal, firme com Deus. E se você é leal, se você é firme, você vai ser muito honrado por Deus. Não pode haver, abençoado, hoje eu estou com vontade, hoje eu não estou com vontade. A gente não pode ter essas picuinhas, essas coisinhas. Esteja fazendo sol ou chuva, frio ou não, nós temos que ser firmes no Senhor. A não ser em caso de enfermidade, você não está em condições de se locomover, tudo bem, repouse, ou vá ao médico, se cuide para que você se recupere logo para estar congregando. Caso contrário, você deve vir para alimentar o seu espírito em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, se percebe nos versos à frente que Daniel também não procurou dar explicação, porque chegou ao conhecimento do rei. Olha, o interdito foi assinado e você... Ele poderia falar, não, rei, quando eu estava orando lá na janela, eu estava orando a ti. Eu estava rogando ao Senhor, que aquele Deus lá eu deixei no cantinho, eu obedeci. Não. A lei dos homens para Daniel não estava acima da vontade de Deus. Olha só. Seguindo aqui, verso 11. Então aqueles homens foram junto, em tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante de seu Deus, se apresentaram ao rei e a respeito do interdito real. E disseram, não assinaste um interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, se não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Pois é. Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Olha só que rebelde. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Que desaforo! Isso é uma falta de respeito muito grande. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo a livrar Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou se pode mudar. O que se percebe aqui? Vamos aqui refletir. Que o rei depois percebeu, caramba, eu fui enganado. Eu prejudiquei uma pessoa que eu amo muito. Depois foi que o rei entendeu o que estava por trás daquela situação toda. Mas quando ele se deu conta disso, já era tarde. Ele tentou, mas bom, agora que eu assinei o decreto, eu vou ter que lançar na cova dos leões uma pessoa que eu amo muito, que é a Daniel. Não posso fazer nada. E assim aconteceu. Eu me faço entender? Olha só. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta
sobre a boca da cova. Selou o rei com o seu anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não comeu nada, e não deixou trazer na sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o quê? O sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Desejo tudo de bom, Senhor. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito que algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Louve ao Senhor. Louvado seja. Então, quando a gente está sendo perseguido, e que a gente percebe que é uma trama, é gente com ciúme, com inveja, o que a gente deve fazer? Confiar. Não, o meu Deus está vendo e vai cuidar de mim. Amém? Existe um Deus contigo. Digo, receba essa palavra. E essa é a glória dessa quarta parte para o nosso crescimento. Amém? Vamos estar de pé e agradecer a Deus, em nome de Jesus. Todo esse seminário, todo esse assunto acerca do serviço dos anjos, é para que você creia no serviço e você se sinta seguro. Amém? Creia, seja leal a Deus, meu irmão, porque Deus trabalha por você que é leal a Ele, e não larga esse Deus, essa graça por nada. Daniel não largou o Deus dele por nada. Ele perdeu? Não. Ele deixou de ter o benefício de Deus? Não. Ele foi abandonado por Deus? Não. Então você que não larga o seu Deus por nada, primeiro Deus, depois as outras coisas, você vai ter sempre a fidelidade de Deus nos seus caminhos através dos anjos. Não se esqueça disso. O propósito desse seminário é para que você sinta segurança. Tem anjos acampados. E a minha lealdade a Deus vai fazer com que esse benefício me sirva, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos agora orar a Deus, para que esse Deus venha liberar esse serviço ao nosso favor. Feche os seus olhos. Nesse momento de oração, meu irmão, e você que me ouve aí do outro lado, através da internet, peça livramento de tudo que você está passando, de tudo que você está enfrentando. Isso. Se o que você está passando, enfrentando, é na sua casa, peça a Deus livramento. Se é alguém que está te perseguindo no seu trabalho, ou até mesmo dentro da sua casa, da sua família, querendo fazer um inferno com o seu nome, querendo roubar a sua paz, a sua tranquilidade, peça a Deus: Deus, me ajude, me livre de tudo isso que eu estou passando, me livra, Senhor, de tudo isso que eu estou enfrentando, em nome de Jesus. Traz, meu Deus, paz, traz, meu Deus, livramento disso tudo que eu estou passando com essa pessoa, com esse filho, com esse marido, com essa esposa, com essa pessoa no meu trabalho, Senhor, que por ciúme, que por inveja, meu Deus, tem
tentado me prejudicar, tem tramado coisas, maquinado coisas, tem falado palavras contra mim, tem me apunhalado pelas costas, tem mentido horrores sobre mim. Então peça nesse momento para que Deus venha trazer livramento para a sua vida nessa situação, em nome do Senhor Jesus. Traz, meu Deus, traz livramento, como também, Senhor, traz para esse filho que participa dessa oração e de todos que estão aqui, cura para esse teu filho, meu Deus, que tem sido leal, que tem sido firme a Ti, Senhor, que não tem largado a Tua graça por nada, que tem sido firme no altar da Tua graça, Senhor. Traz saúde para o corpo desse Teu filho, Senhor. Meu Deus, restaura a saúde nos ossos, nos nervos, no sangue, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor. Que essa pessoa tenha saúde perfeita dada por Ti, Senhor. Eu recebo que esse inimigo, Senhor, chamado doença, não vai te vencer, abençoado. Não vai vencer você que está me ouvindo aí do outro lado. Pastor, o médico falou que eu estou com uma enfermidade. Os exames estão mostrando algo. Então, diante de tudo isso, converse com o seu Deus. Peça ajuda para o seu Deus. Porque todo culto, toda adoração, toda oração nós temos que colocar diante do nosso Deus, como Paulo falou. Coloque diante do seu Deus a sua oração, a sua súplica, e o Deus da paz será convosco. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Faça isso agora. Isso. Faça a sua oração. Rogue a Deus, peça ao teu Deus por ajuda, por socorro, em nome de Jesus. Percebo Deus te consolando, te confortando. Você tomando posse de uma mudança de saúde no teu corpo. Você saindo daqui melhor do que quando você entrou. Em nome do Senhor Jesus. Você que me ouve também, se sentindo melhor do que antes dessa oração ter sido realizada. Deus te curando, meu irmão, onde quer que você esteja, em nome do Senhor Jesus. Deus quer que você se sinta seguro, bem, alegre, feliz com a palavra de hoje, com certeza no coração de dias melhores, que existe um Deus que está observando tudo e que Ele vai cuidar de você. Mesmo que tenha inimigos, pessoas tramando, mas não adianta, porque Deus é contigo. Mesmo que tenha pessoas falando mal de você, não adianta, porque Deus é com você. Mesmo que tenha pessoas dentro da sua casa, da sua família,
fazendo inferno com o seu nome. Não adianta, porque Deus é contigo. Em nome de Jesus, é com você. Assim como foi com Daniel. Tinha pessoas ali maquinando, fazendo inferno com o nome dele, querendo prejudicar ele. Mas não adiantou, porque Deus era com Daniel. Assim como Deus é contigo também. E que assim seja. Que você tenha a melhor semana da sua vida, meu irmão. E receba o Criador, o nosso pastor, o nosso Deus sendo contigo por onde quer que andares. Creia e receba que existem anjos de Deus, como diz o Salmo 91, ministrando em todos os teus caminhos, em o nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com as suas palmas bem fortes. E até a próxima reunião em o nome de Jesus. Que essa palavra, na paz que ela nos trouxe, que essa paz governe você a semana toda. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.